Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Fungo, o hábito que provoca mais de 170 mil mortes por ano no Brasil. A Câmara Municipal recebeu a 9ª reunião da Rede de Apoio e Proteção às Mulheres Vítimas de Violência. Cubatense é destaque no judô e agora busca patrocinador para disputar o Brasileiro da modalidade no Nordeste. Também teremos a cerimônia de abertura dos Jogos Escolares, a previsão do tempo e o que tem de lançamento nas telonas. Sexta-feira, 29 de agosto, chegamos ao final de mais uma semana. E agosto foi ligeiro dessa vez, hein? Pelo 48.2, a sua TV, Facebook e YouTube, Últimas Notícias, segunda edição, está no ar. Olá para você que está com a gente aqui na TV Câmara Cubatão, na segunda edição do Últimas Notícias. Nós vamos começar vendo que o plenário da Câmara Municipal de Cubatão sediou na tarde de ontem a 9ª reunião da Rede de Apoio e Proteção às Mulheres Vítimas de Violência. Participaram desse encontro representantes de diversos setores da sociedade e nós vamos conferir como foi esse encontro na reportagem de Washington Luiz. O plenário da Câmara Municipal de Cubatão foi palco da 9ª reunião de criação da Rede de Apoio e Proteção às Mulheres Vítimas de Violência e foram apresentados os avanços que foi sugerido na reunião anterior. E uma rede fortalecida é o caminho. Extremamente importantes, porque uma rede fortalecida é o que vai realmente auxiliar uma vítima a romper a violência em todas as suas dimensões. Então a Delegacia da Mulher isoladamente, o CREAS isoladamente, não vão conseguir essa tarefa árdua que é combater a violência, porque a violência é realmente um fenômeno social complexo. É muito necessário que todos esses órgãos trabalhem de forma integrada, com parceria. Então essas reuniões elas são fundamentais. O secretário de Governo, Alan Matias, esteve representando o Poder Executivo e durante sua fala ele disse da importância dessas reuniões e da união entre todos os poderes no combate à violência. Esse problema do abuso, do assédio, da violência contra a mulher, ele é um fenômeno sistêmico e multifatorial. São diversas formas, de diversos jeitos, não é apenas a agressão física. Então, se a gente tiver unido, social, saúde, governo municipal, Câmara Municipal, o Conselho da Mulher, Secretaria da Mulher, Fundo Social de Solidariedade, psicólogos, médicos, urgência e emergência, enfim, uma rede de apoio que a gente precisa ter para que essas mulheres possam se sentir cada vez mais seguras, incentivar através dos nossos canais de comunicação para que elas possam denunciar. Estiveram presentes representantes da Guarda Municipal, da OAB, Subseção de Cubatão, Caminho de Damasco, Saúde e SAISB, Serviço de Atendimento à Saúde da Mulher e do Idoso. Os vereadores Alessandro Oliveira, vice-presidente da Comissão Permanente da Defesa da Mulher da Câmara Municipal, e o vereador Rony Martins participaram. Falaram bastante da importância do combate à violência contra as mulheres. Deram várias sugestões, assim como o presidente da comissão, o vereador Afonsinho. Isso é muito importante porque nós precisamos de estar ao lado das mulheres também para ajudar a combater essas violências contra a mulher, né? E nós sabemos que hoje, nesse primeiro semestre, nós tivemos no Brasil 185 mil denúncias, né, registro de violência à mulher. Então isso é um número muito alto, então nós precisamos de se unir para poder ajudar a combater essas violências. Trabalhando com as mulheres e trabalhando também com os homens, né? Porque precisa de algum apoio, uma orientação, então tudo isso é muito importante. O fortalecimento da rede foi um dos assuntos discutidos na reunião. Essa rede de enfrentamento e apoio a mulheres vítimas de violência, ela cada vez mais cresce e a gente consegue melhorar os serviços que estão ali na ponta para receber essa mulher vítima de violência. O que nós ficamos muito contentes, principalmente com a reunião de hoje, onde nós reunimos a Comissão da Mulher aqui na Câmara, uma comissão permanente, e para quê? Para que ela tenha mais ações voltadas à mulher, para combater principalmente a violência à mulher, porque na verdade a comissão ela tem que vir para cuidar da saúde, da educação, vários fatores em favorecimento da mulher, mas hoje o que nós tratamos aqui é o fortalecimento da rede.
A partir da próxima segunda-feira, Cubatão inicia a Semana da Pátria com hasteamento oficial das bandeiras a partir das 10 horas da manhã na esplanada do Paço Municipal. Compondo a Semana da Pátria, vai acontecer o espetáculo Caminhos da Independência, nos dias 5, 6 e 7, às 8 horas da noite, lá no Pier do Jardim Casqueiro. E claro, o tradicional desfile cívico será no dia 6, a partir das 9 horas da manhã, aqui na Avenida 9 de Abril. Então participe, chame a sua família e vá acompanhar o desfile, que claro, é tradicional aqui na nossa cidade. 29 de agosto é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Segundo dados do Ministério da Saúde, neste ano, o número de fumantes aumentou 25% e o número de usuários dos cigarros eletrônicos subiu 24%. Além de poder causar dependência, o vício pode acarretar em doenças, como o câncer de pulmão, além de enfermidades em outras partes do corpo. 174 mil pessoas morrem a cada ano com doenças ligadas ao tabagismo no Brasil. No âmbito mundial, são 8 milhões de mortes anuais, segundo a Organização Mundial da Saúde. 4 milhões de pessoas entre 18 a 24 anos utilizam cigarros eletrônicos, de acordo com dados do Instituto Nacional do INCA. Para cada 100 pessoas que fumam, somente 12% terão uma sobrevida e uma qualidade de vida igual à população normal. 88% irão a falecer 12 anos antes. Irão a falecer por vários motivos, entre eles o enfisema pulmonar, o câncer de pulmão, o câncer de garganta e várias doenças cardiovasculares como infarto, como AVC. Portanto, todo tabagista tem que ter consciência que ele precisa parar de fumar. As maneiras que cada um vai encontrar são as mais variadas. Não existe uma pílula mágica que eu tome e amanhã não tenha mais vontade de fumar. O hábito tabágico ele se baseia em 3 pilares principais: o próprio hábito, a dependência química e a dependência psicológica. Na hora que o paciente resolve parar de fumar, nós temos mecanismos para ajudá-lo. Mas a decisão da parada, quem não vai comprar mais o cigarro, quem não vai acender mais o cigarro, é o próprio paciente. Portanto, à medida que você tem a consciência de que você quer, deve, precisa parar de fumar, procure um médico para o seu auxílio na parada do tabagismo. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Fumo, uma data que foi criada em 1986 pela Lei número 7.488, com o objetivo de alertar e mobilizar a população sobre os principais riscos de usos de cigarros por meio do tabagismo ou até mesmo os mais frequentes, como os vapes, conhecidos como cigarros eletrônicos. Em todo o processo do uso de dependentes químicos, existe a parte do vício, que é uma perda de controle ocupada pela prática compulsiva do comportamento do ser humano. Mas de que maneira conseguimos largar essa demasiada excessão? O psicólogo Maico Montemor explica. Todo vício é a tentativa de preenchimento de uma lacuna dentro do nosso inconsciente. Então, se a gente falar aí de Freud, ele vai falar de uma fase oral mal desenvolvida. Fase oral mal desenvolvida é a busca por prazer contínuo. Se a gente falar a partir de Winnicott, que é um outro grande autor, a gente vai falar de objeto transicional. O cigarro, então, é um objeto que vai te oferecer segurança dentro de um momento ou de lugares inseguros. Então, a partir disso, a gente consegue compreender por que algumas pessoas acabam desenvolvendo compulsões, sejam elas alimentares ou por qualquer outro vício, como o cigarro. Se a gente observar geralmente como as pessoas consomem cigarro, seja ele cigarro de tabaco ou até mesmo cigarro de maconha, é uma tentativa de fuga ou de compensação, dependendo da situação aonde ela se encontra. Então, o vício em si, seja ele no que for, é sempre uma tentativa de preenchimento de lacuna na própria existência. Então, a gente precisa entender o que é que está acontecendo, de onde vem e como a gente pode caminhar para extinguir esse vício. Eduardo é um exemplo de superação. Parou de fumar cigarro por conta da hipertensão e bronquite. Hoje, ele vive mais saudável e com a consciência tranquila. Comecei com 14 anos e resolvi parar há 1 ano e 3 meses, pois a doença começou a cobrar, né? Sou hipertenso,
bronquite, então estava me prejudicando muito. Então, ultimamente resolvi parar de fumar. Alertar o pessoal, né, que tá querendo começar a fumar, a juventude, não entrar nessa daí não, porque lá na frente cobra. Além do câncer de pulmão, o tabagismo e os cigarros eletrônicos podem alcançar outros tipos de órgão, como cabeça, pescoço e laringe. Com o passar do tempo, com o uso prolongado e dependendo também da dose de cigarro, levam ao surgimento do câncer. O câncer de pulmão, bastante frequente, o câncer das vias aerodigestivas superiores, sobretudo da laringe, mas também boca e faringe, na região da cabeça e pescoço, e os cânceres de uma forma geral. Em 2024, mais de 250 pessoas morreram vítimas de acidentes elétricos. Em comparação com o ano passado, houve uma redução de 8%. E buscando reduzir ainda mais esses números, a ABRAD lançou uma campanha de conscientização. Ao longo de 2024, 257 pessoas morreram em decorrência de acidente com eletricidade. Os dados são da Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica. Mesmo com esse saldo, um cenário onde o número registrou uma queda, a quantidade de vítimas fatais por acidentes elétricos aumentou no ano passado. Já em 2023, por exemplo, os acidentes dessa natureza tiveram 250 pessoas. Em relação ao total de ocorrências, estava em 782 e baixou para 685 no ano passado. Esse é o menor registro em 8 anos. No levantamento, as principais causas de acidente estão obras prediais, as famosas ligações clandestinas, os famosos gatos de energia. Também o furto de cabos, manuseio de equipamentos agrícolas próximos às redes de eletricidade, além de cabos energizados no solo e improvisos em residência. Por conta disso, a Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica lançou uma campanha e um dos objetivos é a mobilização em torno dos riscos com a eletricidade. Cada vida importa. A gente tem acidentes das mais diversas formas, mas a gente tem que se preocupar com todos eles. Mesmo aqueles acidentes que são provocados por alguém, por exemplo, que está fazendo um furto de energia elétrica. Nós temos que ter a preocupação de fazer com que exista informação para que não se repita esse tipo de ato, para que se evite esse tipo de ação que coloca em risco não só quem está fazendo o ato, mas quem está aí próximo dele. Uma instalação mal feita, uma gambiarra, pode provocar um incêndio, pode provocar uma queda de cabo ao solo, pode provocar um desastre que atinge a população que está no entorno. Então, os cuidados sempre são importantes para que nós passemos por isso. Cada vida importa e o nosso objetivo é zerar o índice de acidentes. Zero imprudência, zero descuido, zero desinformação, zero acidentes. A segurança com a energia elétrica começa por você. Ainda de acordo com a Abrader, a campanha 2025 irá priorizar a construção civil, que lidera o número de ocorrências no país. Durante todo o mês de agosto, um workshop online será realizado de maneira remota no canal da instituição para servir de alerta, principalmente durante as obras de construção civil. A Receita Federal pagou hoje o 4º lote da restituição do imposto de renda. Mais de 1 milhão de contribuintes serão contemplados com montante superior a 2 bilhões de reais. Para você saber se foi contemplado, você deve acessar o site da Receita Federal ou o aplicativo Meu Imposto de Renda. Caso você ou algum conhecido não esteja nesse lote, ainda falta o 5º e último lote. A consulta estará disponível a partir do dia 23 de setembro e os pagamentos serão realizados a partir do dia 30 do mês que vem. Você já ouviu falar no vitiligo? A doença tem como característica manchas brancas na pele que aparecem de forma repentina e que, mesmo não sendo contagiosa, ainda há muito preconceito sobre ela. A reportagem é de Cris Castanheira. O
vitiligo é uma doença de pele caracterizada pelo aparecimento de manchas brancas em diferentes partes do corpo. Apesar de ser visível, o vitiligo não é contagioso. Ele pode ter origem genética e, em muitos casos, está associado a fatores emocionais e autoimunes, como explica a doutora Maiara, que é dermatologista. O vitiligo é uma doença autoimune, crônica, não contagiosa, que acomete os melanócitos. E os melanócitos são as células que dão pigmento na nossa pele. E isso gera manchas brancas pela pele. As causas possíveis são a própria doença autoimune, né, que é o vitiligo. Fatores ambientais também interferem bastante. Tem bastante associação com outras doenças autoimunes. As mais frequentes são as doenças da tireoide, como hipo e hipertireoidismo, também anemia perniciosa e também artrite reumatoide. É hereditário, mas não é certeza que você vai ter. Então, se na família tiver um caso positivo de primeiro grau, a chance é de 6% de evoluir para alguém na família ter a mesma doença. Pode desenvolver por causas emocionais, só que não exclusivamente. Então, se eu não tenho a genética, provavelmente pelo estresse muito elevado eu não vou ter a doença. Agora, se a gente já tem um histórico familiar e tem um estresse muito grande, isso pode ser um gatilho sim para desenvolver o vitiligo. Existem diferentes tipos de vitiligo e o diagnóstico é feito pelo médico com base na avaliação das manchas. O tipo de tratamento varia conforme o quadro de cada paciente. O vitiligo a gente classifica principalmente pela localização da doença. Então a gente tem 7 tipos, tem o não segmentar e o segmentar, mas de forma mais simples, a gente tem o generalizado, né, que acomete geralmente de forma simétrica, tem o mucoso, que aí pode pegar região perilabial, genital, né, e outros menos comuns, bem menos comuns. O diagnóstico do vitiligo, ele é clínico, né? Então a gente consegue ver a imagem e é muito típica, né? Mas se algum médico tiver alguma dúvida, né, a gente pode lançar mão de uma biópsia. Como a mancha é tão branca, tão clássica, a gente não costuma falhar no diagnóstico, não. Os mais comuns até hoje ainda é o uso do corticoide tópico nas lesões. Tem uma outra classe de medicação que chama inibidor de calcineurina, que é um imunomodulador, que ele também ajuda a dar pigmento na pele. A fototerapia, quando o quadro é muito alastrado, também ajuda bastante na resposta. E aí também tem agora uma coisa inovadora, que ainda não veio para o Brasil, infelizmente, mas que é uma medicação que chama inibidores da JAK. E esse medicamento, ele é muito promissor, está tendo excelentes resultados, né? Ainda tem um custo muito alto nos Estados Unidos, então a gente precisa esperar a aprovação da Anvisa para poder medicar, mas a gente está com bastante esperança que esse seja um bom tratamento aí no futuro para a gente também. O vitiligo não tem cura, mas pode ser controlado. Ao perceber os primeiros sinais de mancha na pele, é essencial procurar um médico para iniciar o tratamento o quanto antes. O vitiligo ainda não tem cura. A gente consegue controlar principalmente, né, com as medidas de pomadas, né, estímulo da melanina, né, do nosso organismo, que vai sendo perdido por conta da doença, até o controle emocional, né, do paciente, que às vezes tem bastante estigma com a doença, né, apesar de não ser contagiosa, os pacientes ficam bem prejudicados nesse ponto, né? Cura, infelizmente, ainda não. Enquanto antes a gente chegar no diagnóstico, a gente vai com um tratamento mais focado, né? E como a gente tinha comentado, tem vários tipos de vitiligo, então às vezes a gente precisa trocar o tratamento, não é igual para todo mundo. O dermatologista é fundamental para a gente ter o primeiro pontapé, né, do tratamento adequado e o melhor resultado possível, né? No próximo bloco, o Brasil utilizará a lei de reciprocidade contra os Estados Unidos e ainda o judoca cubatense que está fazendo uma rifa para custear suas passagens para disputar um campeonato na Paraíba. Você que está nos assistindo, siga-nos nas redes sociais. TV Câmara Cubatão no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Por lá você confere tudo o que acontece no parlamento da nossa bem-amada Cubatão e fica bem informado com o que acontece na nossa cidade. Não saia daí, a segunda edição do seu Últimas Notícias volta em instantes. Ei, sabe quem tá entrando pra família? Mais proteção, mais atenção, mais proximidade. Uma vida mais saudável pra você e pra quem está sempre ao seu lado. A estratégia Saúde da Família está maior e mais forte, com mais profissionais para o que você precisar em todos os cantos do país, ampliando o acesso aos atendimentos e diminuindo filas. Está mais perto de onde você vive, na UBS, no bairro.
Prevenindo, tratando e cuidando, até na sua casa. Porque cuidar de perto das famílias brasileiras é fazer um Brasil bem cuidado. Procure uma unidade básica de saúde e saiba mais. Saúde da família. Onde tem família, agora tem mais cuidado. Vai entrando. Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. O Detran está cada dia mais perto de você. 90% dos serviços já são digitais. E agora você também pode acessar pelo WhatsApp ou procurar os postos de atendimento que se multiplicam por todo o estado. E através do programa Respeito à Vida, o Detran está investindo 500 milhões de reais em obras para prevenir acidentes e salvar vidas. Mais eficiente, mais perto de você. Detran, Governo de São Paulo. Estamos de volta com a segunda edição do Seu Últimas Notícias e nós começamos esse bloco vendo que, respondendo o tarifaço norte-americano sobre os produtos brasileiros importados, o presidente Lula autorizou o uso da Lei de Reciprocidade Econômica. Um dos passos dessa medida é informar de forma oficial os Estados Unidos. O presidente Lula autorizou o uso da Lei de Reciprocidade contra o tarifaço de Donald Trump. A partir de agora, a Câmara de Comércio Exterior do Brasil vai ter 30 dias para analisar se a tarifa norte-americana se enquadra ou não em casos de que a lei de reciprocidade possa ser aplicada. O Itamaraty vai comunicar oficialmente aos Estados Unidos sobre a decisão. A lei de reciprocidade foi sancionada pelo presidente Lula em abril. Na prática, permite que o Brasil responda às medidas unilaterais de outros países que prejudiquem a economia. Entre as possíveis sanções estão a imposição de tarifas sobre importações, a suspensão de concessões comerciais e investimentos. Internamente, o governo não descarta negociações antes de aplicar a lei. A avaliação é de que, ao notificar os Estados Unidos, o diálogo possa realmente acontecer. Caso não haja acordo, a ideia é seguir com a aplicação plena da lei. Na última sessão ordinária, o vereador Alexandre Mendes Topete apresentou um requerimento pedindo a contratação de um fonoaudiólogo para atender os cubatenses. O presidente do Legislativo cubatense, vereador Alexandre Mendes Topete, solicitou durante a sessão plenária que o Poder Executivo faça estudos viabilizando a disponibilização e a contratação de um fonoaudiólogo para atender a população adulta da cidade de Cubatão. Segundo o parlamentar, a especialidade é essencial para o tratamento de distúrbios da comunicação, deglutição, a voz e para pacientes que já sofreram com um acidente vascular cerebral. Isso é de suma importância essa contratação do fonoaudiólogo aqui na nossa cidade, porque a gente vê a dificuldade dos idosos quando passa ali naquele pronto-socorro, até passa também no hospital nosso municipal e precisa desse atendimento e a gente não tem aqui na cidade. Então por isso venho pedir esse apelo ao meu prefeito municipal que o mais rápido possível faça essa contratação desse fonoaudiólogo para atender os idosos da nossa cidade. Prepara a pipoquinha com aquele caramelo ou com a manteiguinha que você gosta ou que você preferir para ver um bom filme, porque agora é hora de vermos juntos as novidades das telonas para esse final de semana aqui em Cubatão. Íntimo da floresta, onde tudo é pacífico. Uma doce aventura está prestes a começar. Em uma jornada de descoberta e superação, o jovem servo Bambi explora a vida na floresta ao lado de sua mãe amorosa, aprendendo sobre amizade, natureza e esperança. Ao crescer, ele conhece Faline, sua futura amada, de escolher o seu destino. E vive momentos de alegria e perda ao perder a sua mãe para caçadores. Bambi, meu pequeno Bambi. As coisas mudaram.
O grupo de animais criminosos volta à ação, mas agora repaginados. Podemos esperar para que a sociedade nos receba de braços abertos. Você não é um criminoso famoso? Não, talvez. Desculpa, é o nervosismo. Mas não tá sendo mole com uma reputação como a nossa. Agora você quer trabalhar em um banco? Por que não? Bancos me trazem ótimas recordações. Você roubou a gente 3 vezes. Em Os Caras Malvados 2, 5 anos após eventos do primeiro filme, Sr. Lobo e sua trupe infame de Fora da Lei decidiram abandonar o crime e se tornarem bons cidadãos, precisando aprender a lidar com as consequências dessa decisão. Armaram pra gente. Temos que mostrar que somos do bem. Então nós vamos sabotar. Mestre dos disfarces, dá seu show. Eu vou interpretar você com o maior respeito. Cadê minhas flores, prego, caputinho? Por você, amor, eu faço qualquer coisa. Pior que eu acredito em você. Pode acreditar. A vida parece ser fácil para o casal perfeito Eve e Theo. Carreiras de sucesso, um casamento repleto de amor, filhos amorosos. Ele foi demitido. Demitido? Mas por trás da fachada, sua suposta vida ideal, uma tempestade está se formando. Enquanto a carreira de Theo despenca, as ambições de Eve decolam e assim, o pavio de uma bomba de competição feroz e ressentimentos escondidos vai se acendendo. Não vai ficar com a casa. A gente quer tudo. E ele sai daqui com o rosto ainda na cabeça, não é, Bruno? Você é um poço sem fim de carícia. Eu tenho uma verruga. Nossa. Senhor Fantástico. Mulher Invisível. Tocha Humana. Te amo, Johnny! E o Coisa. Ei, tá na hora do quê? Fala a frase. Ah, eu nem falo isso aí. Tá na hora do pau. E para fechar, o Quarteto Fantástico Primeiros Passos da Marvel Studios apresenta a primeira família da Marvel. Também promete agitar as telonas nesse final de semana. Vamos pra dentro. Eu anuncio o seu começo. Eu anuncio o seu fim. Pois sou o Arauto. De Galactus. Como eu falei aqui, como a gente acompanhou, né, no VT do Jefferson Santos, os lançamentos que vão passar aqui em Cubatão. Vou pedir para o nosso diretor de imagens, Vini, colocar aqui para mim, depois para o Luizinho colocar aí na imagem. Ó. Nós vemos aqui, ó, os Roses, Até que a Morte Separe, com sessões às 2h30, às 6h30 e às 8h30 da noite. Vale lembrar que a classificação indicativa é de 14 anos. E também, para a molecada, né, vamos dizer assim, Bambi, Uma Aventura na Floresta, a partir das 4h30 da tarde. Além deles, também tem Os Caras Malvados, com sessão às 3 horas, Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, às 5 da tarde e Faça Ela Voltar, às 7h15 e às 9h15 da noite. E olha só, gente, além dos filmes que tem no Cine Rocks aqui de Cubatão, também tem aquela promoçãozinha gostosa. Por quê? Está na Semana do Cinema. A partir de hoje, né, do dia 29, aliás, dia 28 de agosto até o dia 3 de setembro, os ingressos estão na promoção a partir de R$10. E a gente falou da pipoquinha com caramelo, salzinho, né, com a manteiguinha. Tá aqui ó, o combo, ó, pipoca média, 2 refris 500ml, R$20. Então aproveite esse final de semana, vai com a sua família, com a sua namorada e curta esses filmes que estão aqui no Cine Rocks, aqui na nossa bem amada Cubatão. E a gente está falando de final de semana, estamos falando de cinema, nós temos que ver como é que vai ficar a previsão do tempo aqui na nossa cidade. Como nós falamos ontem, a previsão da sexta-feira era de chuva e assim aconteceu. Os termômetros ficaram na casa dos 22 graus e a garoa fininha pairou sobre a nossa cidade. Agora nós vamos ver como vai ficar o tempo no final de semana com a Cris Castanheira, que vai trazer mais detalhes. No sábado, o dia amanhece nublado e as nuvens permanecem ao longo de todo o dia, mas não há previsão de chuva. As temperaturas variam entre 17 e 22 graus. Os ventos são leves durante todo o dia e a umidade relativa do ar oscila entre 78% e 90%.
A manhã de domingo será de sol entre nuvens, com o céu ficando mais encoberto no decorrer do dia. Apesar disso, não há previsão de chuva. Os ventos sopram de forma moderada em todos os períodos e a umidade relativa do ar varia entre 71% e 98%. A segunda-feira começa com sol, mas o tempo se torna nublado ainda pela manhã. Mesmo com o aumento da nebulosidade, não há previsão de chuva. Os ventos continuam moderados e a umidade relativa do ar fica entre 78% e 99%. Do cineminha, nós vamos para o esporte na segunda edição do seu N. Na tarde de hoje, o Romeirão recebeu a abertura dos Jogos Escolares 2025. O torneio vai envolver 8 escolas da cidade, cerca de 1.000 alunos e vai ter 5 modalidades em disputa. E falando em esporte em Cubatão, só ele poderia estar lá. O Washington Luiz foi ao ginásio e conversou com o secretário de esportes da nossa bem amada Cubatão. Ao lado do secretário municipal de esportes, Guilherme Bechara, na abertura dos Jogos Escolares 2025. Uma festa para o esporte até o mês de outubro, né, secretário? Verdade, Washington. Hoje é um dia de muita alegria. A gente está recebendo esses jovens aqui, iniciando, né, esse campeonato tão importante que a gente pode estar observando nas escolas os talentos, né? E incentivando aquela pessoa que se destaca a estar realmente participando do esporte mais efetivamente, quem sabe começar a competir. Aí já viu, a gente pode transformar uma vida, ensinar uma nova maneira de se ganhar o pão de cada dia e o esporte é transformador, né? Esporte também é saúde, educação é disciplina, os dois unidos. Tem que andar tudo de mão dada, Washington, a educação, o esporte e a saúde. A gente sabe que cada centavo investido hoje aqui no esporte, amanhã a gente economiza milhões na saúde, né? Então tudo, a educação, o esporte, a saúde, realmente eles têm que andar de mãos dadas. Dia 2 de setembro a 3 de outubro, festa do esporte na cidade. Festa do esporte, várias modalidades e é isso aí. Hoje realmente a gente tem que comemorar esse início desses jogos. Fim de semana batendo a porta é mais uma rodada de Campeonato Brasileiro. Às 9 da noite, o São Paulo, invicto com o técnico Hernan Crespo na competição, vai até Minas Gerais enfrentar o vice-líder Cruzeiro com 2 baixas, Lucas Moura e André Silva. No domingo, às 4 da tarde, o Santos, com novo treinador e com Neymar, recebe na Vila Belmiro o Fluminense. E só vitória importa para o time santista se afastar da zona incômoda do rebaixamento. E às 6h30 da noite vai ter o derby entre Corinthians e Palmeiras. O Timão vai ter o desfalques de Mateuzinho, Carídio, Yuri Alberto e Josef Martínez, enquanto o Palmeiras vai com o que tem de melhor para o clássico e conta com o retorno de Aníbal Moreno. Alessandro Barbosa vem se destacando no judô e disputando diversos campeonatos pelo Brasil. Agora, ele poderá levar o nome da cidade para o Campeonato Brasileiro da modalidade. Para isso, ele está buscando ajuda para custear a sua ida ao torneio que será disputado na Paraíba. O judoca Alessandro Barbosa da Silva, de 14 anos de idade e morador do bairro do Pirões, há 11 anos pratica esta modalidade esportiva. Apesar de pouca idade, ele traz uma enorme bagagem no seu currículo de atleta, participando de várias competições, brasileiro por regiões, Campeonato Paulista, NIT de Santa Catarina, entre outros. E agora está se preparando para o Campeonato Brasileiro, que será disputado em João Pessoa, na Paraíba. A semana toda treinando, dia e noite. Terça-feira aqui, jiu-jitsu. O que você espera encontrar lá na Paraíba, no Campeonato Brasileiro? Adversários difíceis pra caramba? Acho que bem difíceis, por causa que tem pessoas que a gente nunca viu na vida. Aí quando vai lá, ela surpresa a gente. O judô, apesar de ser um esporte de contato físico, tem que ter muita técnica também, né? Técnica e força. Tem que medir os dois. Ele está atrás de patrocínio
Enquanto isso não ocorre, está fazendo uma rifa para completar a verba para sua viagem. Porém, sem desistir, ele continua treinando com o sensei Abel Sampaio, que é treinador de jiu-jitsu, mas uma modalidade completa a outra. São atividades, artes marciais que são co-irmãs, né? São correlacionadas. Então o Alessandro está treinando com a gente aqui tem mais ou menos 1 ano e pouco, 1 ano e meio, eu acho. E assim, vem acrescentar muito na parte de chão do judô, né? Que aí ele acaba tendo um raciocínio um pouquinho diferente do que o judô preconiza hoje, então dá uma base maior para as técnicas de chão do judô com auxílio do jiu-jitsu. Grandes chances do brasileiro? Sim, no judô ele vem tendo um desempenho muito bom, né, nos últimos anos aí na categoria dele, aqui na parte da Baixada Santista e em São Paulo mesmo ele tem obtendo vários resultados expressivos, né? Então a gente acredita que ele vai se dar bem, né? E assim encerramos a segunda edição do Últimas Notícias desta sexta-feira. Agradeço a sua companhia ao longo dessa semana e o seu informativo do Parlamento de Cubatão estará de volta na segunda-feira, na sua hora do almoço, com mais informações da Casa de Leis e da nossa cidade. Siga-nos nas redes sociais, TV Câmara Cubatão no Instagram, no Facebook e no YouTube. Por lá você confere todas as nossas reportagens, a nossa programação ao vivo, acompanha as sessões e os atos solenes e tudo o que acontece no Parlamento Cubatense e na nossa Rainha das Serras. Uma ótima noite para você, um bom final de semana, se cuida. Tchau!